Olá, pessoas inteligentes, sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui, agora, nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e, se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica, mas dentro do universo das histórias em quadrinhos e os seus derivados, vou convidar você que está aqui comigo a ficar até o final desse conteúdo. Hoje o meu assunto é casamentos e super-heróis. Casamentos e super-heróis. Mas antes de qualquer coisa, já peço para vocês já dar uma curtida, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar comigo até o final desse conteúdo, porque fazendo todos esses procedimentos, mais e mais o canal ele cresce, aparece e fica cada vez mais forte dentro dessa plataforma que vocês estão aqui me acompanhando. Desde já eu agradeço imensamente a todos vocês. Por que eu vou falar sobre esse assunto? Essa é a minha homenagem ao mês de maio, porque maio é o mês das noivas. Maio é o mês do amor, é o mês do casamento. E na ficção científica, os heróis, nas histórias em quadrinhos, os super seres também fazem parte desse procedimento que é ser feliz com alguém, né? Vamos lá, e para eu falar disso, primeiro eu vou falar do Ciclope dos X-Men. O cara já se casou 2 vezes. O primeiro casamento dele foi com o clone da Jean Grey. Foi a Madeleine Pryor. Isso daqui ocorreu nessa revistinha que eu tenho, o Melhor dos X-Men número 1, que é uma reedição, né? O interessante dessa reedição é que o Wolverine ele ia se casar com uma personagem aqui, é a Marie Cochan, e no altar a Mariko fala: não, você não é merecedor. Triste isso pro Wolverine, né? Vai se passando o tempo, né? Que essa HQ ela é dos 80, né? Para 90. Foi se passando o tempo. E na época que o Ciclope ele tinha se casado com a Madeleine Pryor, a Jean Grey estava dado como morta. Foi passando o tempo, a Jean Grey voltou dos mortos, papo vai, papo vem, houve separação. E aí o Ciclope, mais uma vez, ele se casou agora com a Jean Grey original. E isso ocorreu nessa revista, Os Fabulosos X-Men número 10, uma edição de outubro de 1996, tá? Dentro desse assunto de casamento, um dos casamentos assim que eu coço a cabeça, né? Como que funciona esse casamento, né? Como que esse casal namora? É o casamento do Visão com a Feiticeira Escarlate, né? Aí eu vou trazer para vocês esta obra aqui, Grandes Heróis Marvel, número 10. Essa edição é de dezembro de 1985. Essa foi a edição em que a Feiticeira Escarlate falou sim para o Visão. Visão fala: quer se casar comigo? E ela fala com todas as letras que sim, né? Interessante, né? O Visão ele é meio que um robô, meio cibernético, só que ele contém sentimentos, né? Como que deve ser um namoro desses dois, hein? Da Feiticeira Escarlate com o robô, não é? Bom, aí é com eles, deixa pra lá, né? Aí, outro casamento que eu gosto muito dentro do universo da Marvel Comics é o casamento do Homem-Aranha, quando ele se casou com a Mary Jane, não é? Eu sei que essa edição que está em minhas mãos é uma reedição, porque a história mesmo, né, teve a história, essa mesma história teve na revista Homem-Aranha número 100, só que aqui é a Teia do Aranha número 74, ó, reapresentando o casamento do Aranha,
né? Houve uma edição, ao qual tenho em minhas mãos, do casamento do Homem-Aranha com a Mary Jane. Se não desse certo, ele ficaria com a... nesse gibi aqui, né? Ele daria certo, não é? Romanticamente com a Silver Sable, não é? Silver Sable, ela é uma agente que, se o governo paga para fazer algumas coisas, ela faz, né? Mas não coisas assim extremas, estilo Esquadrão Suicida, tá? Ediçãozinha muito boa. Eu sei que foi se passando o tempo e eles fizeram uma história do Homem-Aranha chamada Um Dia a Mais, em que o Homem-Aranha ele vende a alma dele pro diabo da Marvel, que é o Mephisto. O casamento dele acaba. Eu li já isso, não tenho, li em material digital. Pra mim não compensa ter na minha coleção de quadrinhos, né? Bom, agora vamos falar de um cara que sempre foi apaixonado pela Lois Lane, que é o Super-Homem. O Super-Homem, ele surgiu em 1938. Desse tempo pra cá, ele só enrolou a Lois Lane, né? Só que chegou os anos 90 e aí aconteceu realmente o casamento do Super-Homem. Essa edição aqui é de maio de 1998 e eu gosto muito porque o Super-Homem ele tá meio que sem poderes, né? Ele vai se casar com a Lois. Aí o Batman ele consegue ajeitar um grupo de super seres para proteger Metrópolis, enquanto o Super-Homem vai estar na lua de mel. Que amigão, hein? Que super grupo aqui, hein? E deixa eu mostrar a cena do casamento que tem aqui, que eu acho muito legal, viu? Muito legal mesmo. Ah, tá aqui, ó. Cadê? O Clark se casando com a Lois. As feições do Clark parecem muito Super-Homem do Christopher Reeves, né? Tem uma cena aqui que eu acho linda, linda, linda mesmo. Será que é o finalzinho? É o finalzinho, ó. Bonito, né? Mas, pra mim, se vocês perguntarem, nossa Félix, mas qual que é o casamento dentro do universo dos quadrinhos que você mais gosta? Aí eu vou ter que falar que é o casamento do Quarteto Fantástico, quando o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível vão se casar. É uma história simplesinha, é uma história acho que lá dos anos 60, se eu não me engano, posso estar enganado, mas 60, 70. E o Doutor Destino, ele sabe através do jornal que o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível vão se casar. A história é tão bobinha, mas ela funciona. Aí, o Destino, ele faz uma máquina que manipula a mente dos super criminosos para que aquele dia do casamento seja extremamente caótico. E aí o Quarteto Fantástico não teria como se casar, né? Porque um monte de vilão na cidade. Só que aí o que eu amo nessa história, até brilho o meu olho falando nisso, é a estrutura dela. Porque mostra a estrutura do universo Marvel. Mostra que, ó, nessa história aqui, ó, os X-Men originais foram ajudar eles. Mostra que, ó, cadê, ó, o Doutor Estranho vai ajudar eles. Mostra o Demolidor em ação também ajudando. Mostra os Vingadores, o Capitão América, todo mundo ajudando para que se tenha o casamento do Quarteto Fantástico. Eu amo essa história, de coração, né? E aparece até o Vigia nessa história. É muito legal. Olha, é pura viagem, pura viagem. No final dessa história aparece o Stan Lee, o Jack Kirby, que não tinha o convite
pra ir no casamento do Quarteto Fantástico e eles saíram aqui. Sabe que no filme do Quarteto Fantástico de 2005 foi meio que retratado algo assim, o Stan Lee, ele querendo entrar no casamento e ele não podia, né? Muito legal mesmo. E que é uma curiosidade muito doida sobre o casamento do Quarteto Fantástico. Aqui na revista Marvels, né? Existe uma curiosidade tremenda em que os Beatles estavam aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar, ó. Ó, o Paul McCartney, o John Lennon, George Harrison e... cadê? Eu vi o Ringo Starr aqui. Cadê o Ringo Starr? Aqui, ó. E o Ringo Starr. Que curiosidade muito legal, né? Os Beatles foram ao casamento do Quarteto Fantástico. Para eu finalizar e falar sobre esse vídeo ao qual estou falando, de casamentos e super-heróis, uma curiosidade grande é que o Aquaman, ele foi o primeiro super-herói a se casar dentro da ficção científica. Outra coisa interessante é que houve casamentos de universos alternativos, como Batman e Mulher Gato, né? Que através dos dois surgiu a filha Helena Wayne, que é a caçadora, um universo paralelo aí, né? Houve-se também o casamento do Hulk com a Betty Brant, né? E também tem a equipe mais casamenteira, que é os Vingadores, né? O Gavião, ele já se casou com a Arpia. O Mercúrio já se casou com a Cristal. O Visão, né? Com a Feiticeira Escarlate, ao qual eu falei, né? E o universo da DC Comics também. O Arqueiro Verde também já se casou com a Canário Negro. E o Homem Borracha é casado, se eu não me engano, também, né? É assim, segundo essas edições aqui, né? Ele é casado, né, com a... acho que o nome dela também se chama Sui, né? E houve também uma tentativa de casamento entre o Asa Noturna e a Estelar, se eu não me engano, numa das revistas Super Powers, tá? Eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas essa é a minha homenagem ao mês de maio, que é o mês das noivas. Eu vou ficando nessa. Quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam do vídeo e dos super-heróis se casando. Vou ficando nessa. Beijos e abraços em proporções cósmicas e até um próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.